No nosso seminário hoje nós vamos abordar o livro Português, Literatura, Gramática e Produção de Texto, da autoria de Leila Lauares Sarmento e Douglas Tufano, que é este daqui. As referências, é um livro volume único, voltado para o ensino médio, ou seja, aborda as 3 séries do ensino médio num único livro. A organização da obra, ou seja, ele está dividido em 3 unidades que engloba literatura, a gramática e a outra a produção de texto. E contém 58 capítulos, esses que se subdividem para compor as 3 unidades mencionadas. Literatura. A literatura como ela é abordada então nesse livro. A linguagem que possibilita a comunicação entre as pessoas, a exploração criativa da linguagem, formas e gêneros literários, o gênero narrativo, narrativa em verso, narrativa em prosa, gênero lírico e gênero dramático, os estilos artísticos e os textos fragmentados, porém eles envolvem questões de localização de informação e interpretação e reflexão. A gramática tem as variações linguísticas, a linguagem culta e a linguagem coloquial, as classes das palavras, são os adjetivos, os substantivos, numerais, pronomes e verbos. Temos os termos da oração, período simples e o período composto, e muito dos exercícios de gramática vêm acompanhados com as charges e ou tiras. Produção de texto envolve linguagens e oralidade, relação entre sentido e o contexto, linguagem formal e linguagem informal, elementos da textualidade, que são coesão, clareza, coerência. Aborda também o texto literário e o texto não literário, textos do cotidiano, bilhete, carta, recado, texto e discurso, que são narração, descrição, dissertação, o texto informativo, que é a notícia, a reportagem, gráfico, legenda, entrevista, textos para ação participativa, o abaixo-assinado, o manifesto, carta do leitor, redação técnica, que é o requerimento, ofício, memorando, ata, currículo, carta comercial, texto persuasivo, anúncio publicitário, anúncio classificado, gêneros textuais de revistas e jornais, como as crônicas, editoral, carta do leitor, resenha crítica. Também envolve poesia e prosa, e sendo que a produção textual é marcada primeiramente pelo estudo do gênero, após isso tem-se exercícios de compreensão e posteriormente as propostas de produção para pôr em prática o aprendizado. O livro do professor. Ele se comporta da seguinte maneira: existem explicações a respeito da estrutura da obra, existem comentários sobre cada capítulo, indicação de possibilidades de integração entre alguns capítulos, sugestões de atividades, sugestões de procedimentos para a correção das produções e as respostas das atividades propostas no livro. Concepção do sujeito. A obra visa contribuir para formar o aluno um sujeito crítico e consciente da importância da leitura e da produção de textos no exercício da cidadania. Tornar o aluno apto a adequar a linguagem e contexto, contribuindo para que possa se expressar de forma adequada nos diversos tipos de interação. O livro do aluno envolve estudo e produção de textos escritos e orais. Os gêneros são trabalhados através da leitura, do estudo e da produção. A produção envolve o estudo e posteriormente a prática. E a produção se dá através de temas propostos pelo livro. E trabalha-se o gênero e produz-se o gênero trabalhado. A leitura. Os textos encontrados então no livro são fragmentados, porém cita-se as referências de suporte. Crítica. Muitos aparecem digitados e ou recortados do suporte em que circulam. Muitas vezes estão descaracterizados, artificializados. A leitura.
a localização de informação, interpretação e reflexão. Existem sugestões de leituras de filmes que acompanham as unidades. Os textos são usados como pretexto para as atividades direcionadas a conteúdos específicos, mas só remetem ao gênero quando o estudo é focado a esse. Nacional do livro do ensino médio. Aqui vamos abordar alguns objetivos, que é manter o compromisso com o desenvolvimento de proficiências orais e escritas socialmente relevantes e, consequentemente, a continuidade necessária do ensino de leitura, escuta crítica e produção de textos, tanto orais quanto os escritos. Retomar e aprofundar as capacidades de reflexão sobre a língua e a linguagem, introduzindo os conhecimentos linguísticos e literários não só como ferramentas, mas sim como objetos de ensino-aprendizagem próprios. Levar o aluno a construir uma representação cientificamente plausível da língua e a uma concepção esteticamente legítima da literatura de língua portuguesa, em especial a literatura brasileira. Reconhecer que o aluno do ensino médio, pela faixa etária em que se situa, pela escolarização já vivida e pelo tipo de inserção social que o caracteriza, é um sujeito social bastante diferente do aluno do ensino fundamental. Análise linguística. Os exercícios de análise gramatical estão centrados na grande maioria na frase, sem fazer ligação com o texto. As atividades são centradas em aspectos metalinguísticos, por exemplo, sublinhe e classifique o sujeito das frases, sublinhe no texto as palavras com ditongo aberto, classifique as orações em subordinadas substantivas, adjetivas ou adverbiais. Então aqui a gente está passando alguns exemplos de exercícios que contém no livro. Primeiro exemplo, crie frases com predicativos do objeto usando os seguintes verbos: tornar, considerar, achar, proclamar e imaginar. E um outro exemplo, em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em A, ele permaneceu muito calado. B, amanhã não iremos ao cinema. C, o menino ontem cantou desafinadamente. D, tranquilamente realizou-se hoje o jogo. E E, ela falou calma e sabiamente. A conclusão, então, do estudo que a gente fez sobre o livro, que o livro didático analisado possui aspectos relevantes quanto ao trabalho com a produção de textos, pois apresenta diversos gêneros, bem como o estudo e também a sua prática. Tem como objetivo inserir o aluno na sociedade através do uso da linguagem. Contudo, as unidades de leitura e gramática encontram-se separadas. Os textos são recortados e fragmentados e muitos não estão na íntegra. A análise linguística é feita por frases esquematizadas, raramente remete ao texto. As referências do nosso estudo, o livro, e o Guia dos Livros Didáticos, Plano Nacional do Livro Didático, e as acadêmicas. Denise, Luciane e Sirlei. muito obrigada. Obrigada.